Ó, Álvaro, é o seguinte, a gente tem muita coisa dentro do assunto aí, então eu não sei por onde começar. Uma das coisas que me fascina e que já perdi muito tempo pensando é a respeito de sonho, né? O que o cérebro tá fazendo à noite, se ele tá organizando informações do dia, se é uma coisa aleatória. Porque ele tá... Estamos gastando energia, não estamos? À noite. Ele poderia economizar essa energia. Por que ele tá gastando essa energia fazendo essas loucuras aí no sonho? Você indo pelado pra escola, e você tem que voltar, aí você sempre tá descalço e fica aquele desespero. Essa noite eu tive um sonho que eu tava num restaurante inacreditável, juro. Chique? Não era chique, ele era inacreditavelmente assim? psicodélico. Era uma loucura o restaurante. Ao Salvador Dali. Era, tipo, o restaurante pensado pelo Salvador Dali, sim. E é muito engraçado isso, né? Como os sonhos... No final, você vai olhando, tem várias coisas no sonho que... Se olhar com calma, você sente uma familiaridade. Exato. Então, você vê que, vamos dizer assim, elas não estão ali por acaso, entende? Não é aleatório total. Não é aleatório total. Às vezes tem um quê de aleatório, tá? Mas tem elementos não aleatórios. A gente pode olhar essa questão de para que serve o sonho, né? De vários ângulos. Eu acho que assim, temos que escolher. Senão, no final das contas, a gente termina mais com uma galeria de hipóteses do que com uma visão. Eu escolho as seguintes. Primeira delas, o sonho, ele tem como função deixar o seu cérebro num estado de funcionamento que é melhor para ele descansar do que o desligamento absoluto. Ah, é? É. Sim. Se você for ver, o sonho, ele não acontece durante todo o sono. Exato. Tá? Você tem períodos. E esses períodos do sono estão associados a padrãozinhos elétricos no cérebro, tá? As ondas cerebrais. Onda cerebral é uma coisa que não existe no seu cérebro, para começar de verdade. Mas aquilo que a gente vê. Isso, exato. Aquilo é uma medida indireta de uma atividade que efetivamente acontece, que é a atividade elétrica nos neurônios. Né? Aquilo lá é uma junção de vários neurônios, você faz uma leitura de fora, tá? Inclusive quando você vê aquela onda, ela já passou por uns processos matemáticos, tem um principal que chama transformação de Fourier, então você vê com aquele formato por causa disso, senão não é aquele formato, mas não importa, o negócio é o seguinte, esquece a onda daquele jeito e pensa que tem uma atividade elétrica. Sempre tem. Sempre tem. Se não fizer nada, não estiver sonhando nada, vai ter uma atividade. Isso, exatamente. Vai ter uma atividade. Então as coisas começam a mudar de figura por esse ponto de vista. Porque como a gente tem essa atividade, o corpo segue ativo. Então, por exemplo, a gente tem uma série de processos envolvendo micronutrientes e outras coisas mais que estão acontecendo. Eles não podem parar, tá bom? O seu corpo está vivo, células respiram e assim por diante. Como você tem isso, você já vai ter atividade. A pergunta é, qual é a maneira de otimizar essa atividade, entendeu? E desligando não é. Então, essa é a primeira razão para dizer por que os sonhos existem, porque eles estão dentro de um fluxo de processos que precisa existir. Isso significa o quê? Você percebe que é diferente? Eu estou falando assim, o fluxo biológico precisa existir. Exato. O sonho está inserido dentro. Essa maneira de pensar diz o seguinte, então, eventualmente, o sonho nem existe por causa de si próprio. Ele pode ser o que a gente chama de epifenômeno, ou propriedade emergente de uma outra coisa que precisa existir para você viver. Como resíduo? Não, como uma consequência que não tem não tem objetivo. Não tem objetivo funcional. Não é o que eu acho, tá? Mas não, mas só para olhar pelo primeiro ponto de vista. Tá. Por que ele existe? Para começar, as condições para ele existir são condições ligadas à manutenção do que a gente chama de homeostase, da continuidade do funcionamento do organismo, tá bom?